E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula da disciplina de máquinas térmicas. E hoje nós vamos trabalhar com o uso de tabelas de propriedades. Vamos então para a nossa quinta aula. Por que a gente utiliza aí muitas vezes o recurso de tabelas de propriedades, né? Porque muitas vezes as relações entre propriedades termodinâmicas são complexas, tá? Para serem expressas muitas vezes em uma única equação. Na próxima aula a gente vai trabalhar com algumas equações, principalmente equação de estado, tá? Mas dependendo do tipo de substância, há um erro muito grande no uso dessas equações. Então, geralmente, quando são substâncias onde vai ocorrer diversas mudanças de fase, a gente utiliza o recurso de tabelas, né? A gente trabalha com valores reais, né, destas propriedades e insere nessas tabelas, tá? Isso vai ser muito comum aí para a água, aonde ela tem um erro bastante significativo quando a gente utiliza uma equação de estado para qualquer informação sobre a água, né, determinação de propriedades da água. Então a gente vai muitas vezes utilizar então esse recurso aí de tabelas. A gente vai nomear aqui nesta aula o uso de tabelas A4 até a A8. Essa tabela faz referência ao livro do Cengel, né, da termodinâmica, que ali está aqui, né, termodinâmica da 7ª edição. Tá? Então as tabelas foram extraídas deste primeiro livro aqui. Mas também existem tabelas, né, nesta outra referência e em demais outros autores. E o que vai estar presente aí nessas tabelas? A gente vai ter principalmente informações aí de energia interna, de entalpia, entropia, volumes específicos. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, tá? Para quem perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui o card disponível, aqui em cima. Então, a gente trabalhou muitas vezes com tornar as propriedades que eram extensivas, por exemplo, o volume, né? O volume total é uma propriedade extensiva, que não vai estar tabelado, né? Para uma propriedade intensiva, né? Volume por massa. Quando a gente faz isso, a gente intensifica essa propriedade e consegue tabelar. Então a gente vai ter informações de volume específico da água para N temperaturas e N pressões. Tá? Isto porque a gente tornou ela uma propriedade intensiva, né? Ou seja, ela vai depender da extensão do sistema. A entalpia, né, dando uma introdução do que é a entalpia, ela é nada mais do que uma propriedade combinada entre energia interna e o produto da pressão com o volume. Tá? Esse produto da pressão com o volume a gente também viu em aulas anteriores, que nada mais é do que aquela pressão de escoamento de um fluido. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com fluido, esse trabalho de escoamento, pressão de escoamento também que é dito, ele é muitas vezes expresso pela pressão aplicada no fluido e o deslocamento do volume, tá? Diferente do trabalho de um corpo rígido, que é a força, né, empregada nesse corpo e o deslocamento. Por isso que ela é expressa, né, a entalpia, né, essa soma, ela é expressa em unidade de energia. Tá? E essa é a entalpia total. Tá? Só para lembrar, né, da origem da palavra, ela vem lá do grego, né, que significa aquecer, aquecimento. Tá? E a gente pode estar especificando ela, né? Então, dividindo pela massa, daí a gente vai ter aqui a mudança da energia interna total para a energia interna especificada, que daí vai estar tabelada essas informações, e o volume total para volume específico, que também vai estar tabelado. Tá?
E quando que vai ser útil essa entalpia? Principalmente nos cálculos de energia de fluxo, quando a gente estiver aí trabalhando com alguma situação de volume de controle. Tá? E ela também vai fazer referência à vaporização, né, ou a energia para vaporizar um fluido, né, mudar aí do estado líquido para o estado vapor. Tá? Então, esta energia ela é expressa pela entalpia. Dando início, então, ao uso das tabelas, a gente tem aí tabelas de estado saturado para a água. Tá? Eu vou dar o exemplo apenas para a água, mas a gente pode ter tabelado outros fluidos. Fluidos refrigerantes, tá? Utilizados aí em condicionamento de ar, tá? Entre outros, etanol, outros tipos de substâncias puras. Tá? Mas aqui o nosso exemplo vai estar baseado apenas as tabelas da água, tanto ela no estado de líquido quanto no estado de vapor. Então, a tabela A4 e A5, elas fazem referência a tabelas de estado saturado da água. A gente vai ter aí informações de líquido saturado, de vapor saturado e de uma mistura de líquido e vapor saturados. Na tabela A4, a gente faz referência de informações de temperatura, tá? Como se fosse um diagrama, né, de temperatura por volume específico. E na tabela A5, informações de pressão por volume específico. É o que foi visto lá na aula passada, né, na aula anterior, que a gente tinha os diagramas, onde a gente tinha a informação de temperatura por volume específico, e daí nós tínhamos as isóboras, né? Como a gente tinha temperatura, né, no eixo Y, a gente tinha as isóbaras. E no caso do diagrama da pressão por volume específico, a gente tem as isotermas. Tá? Uma situação que era descendente para as isotermas e ascendente para as isóbaras. Na tabela 4, nosso último valor de temperatura é o da temperatura crítica, né? É onde chega-se na máxima situação, no máximo equilíbrio entre líquido e vapor, a 373,95 graus. E na tabela 5 é a pressão crítica, que é 22,064 megapascal. Então vamos apresentar aqui informações da tabela A4. Aqui, nesta primeira coluna, então a gente tem as temperaturas partindo do ponto triplo da água, que é 0,01 graus Celsius, e na pressão de 0,6117 kPa. Essa tabela ela é do livro que está em inglês, então sempre substituam, né, o que é ponto por vírgula. E também a gente vai fazer referência a esses subscritos de um modo diferente quando a gente passar aí para o português. O F, tá, os Fs que aparecem aqui, que faz referência a líquido, tá, no inglês, para nós vai ser o L, tá, o nosso subscrito vai ser L. E o G, que faz referência aí de vapor para o inglês, para nós a gente vai substituir por V de vapor e não G. Tá? E o FG, a junção do FG, é a diferença entre o valor do vapor menos o valor do líquido. Então, analisando aqui a primeira linha, tá? A temperatura da água de 0,01 tem uma pressão de saturação de 0,617. Daí aparece aqui o volume do estado de líquido saturado, né, o ponto de líquido saturado, e o ponto de vapor saturado. Tá? Se eu for fazer um desenho, deixa eu pegar aqui a caneta, a gente tem esta situação, por exemplo.
né? Não ficou bem certo aqui, é o ponto crítico, tá? Teria que ser um pouco mais pontudo. Mas o eixo da temperatura e o do volume específico. Então, a gente tem aí uma temperatura de 0,01 para uma pressão, tá? Uma pressão fixa aqui, né? De 0,0167, que é a pressão de saturação. E o volume, esse V aqui, ó, 0,001, é este VL. E este 206 é o volume do vapor, é este daqui. Daí a gente tem, nesse primeiro conjunto aqui, os volumes específicos da água. Aqui neste outro, a energia interna. Tá? Então, neste ponto aqui, a energia interna do líquido saturado é 0,000. De vapor saturado, neste ponto aqui, é 2.374,9. E a diferença do vapor menos o líquido é representado nesta coluna aqui, ó, que como é uma diferença deste valor para zero, vai ser o próprio valor. Aqui reparem que já começa no caso, a diminuir essa diferença. Tá? Reparem que ocorre uma diminuição. Por quê? Porque a gente está se aproximando cada vez mais do ponto crítico. Tá? Cada vez mais do ponto crítico. Então, a diferença começa a ser cada vez menor, conforme o quê? Conforme aumenta-se a temperatura, né? E também, consequentemente, vai aumentar a pressão, né, de saturação até o ponto crítico, até os 379, alguma coisa, que é o ponto crítico, a temperatura do ponto crítico da água. A entalpia é a mesma forma, 0,001 é a entalpia do líquido saturado e 2.500,9 é a entalpia do vapor saturado. E a diferença entre as duas é esta coluna aqui, o valor desta coluna, que nada mais é do que a energia de vaporização, que também diminui conforme aumenta-se a temperatura. Ou seja, eu preciso adicionar menos energia para mudança de fase, né, de líquido para vapor, conforme aumenta-se a temperatura. Né? Para temperaturas maiores, né, eu já estou chegando muito próximo da temperatura de saturação, né, a temperatura de ebulição da água, desculpe. Né? Então, menos energia eu preciso empregar para mudar de fase, né, para totalmente vapor. E aqui é a outra propriedade que aparece na tabela, que é a entropia, tá? Que a gente vai mostrar ela um pouco mais à frente, e ela vai ter grande utilidade quando a gente estiver trabalhando já com a segunda lei da termodinâmica. Tá? Por enquanto a gente está lá na primeira lei. E novamente, este primeiro ponto, né, esse primeiro valor aqui é o ponto de líquido saturado, e este outro de vapor saturado, e a diferença entre os dois, tá, é a diferença do vapor menos o do líquido. Aqui é até 200, tá? Daí a gente tem uma continuação da tabela até o valor máximo, né? 373,95, que é a temperatura do ponto crítico, ou 22,064 mil, né, quilopascal, tá? Ou 22,064 megapascal. Certo? Na tabela A5, o que muda? Agora eu tenho as informações de pressão por volume específico. Então, eu tenho um volume específico e pressão. Nossa, meu V aqui ficou horrível. E o que vai aparecer aqui, né, essa temperatura de saturação, são as isotermas. Tá? E a lógica é a mesma. Quanto maior a pressão,
menor é a diferença entre o ponto de vapor saturado e de líquido saturado. E a lógica segue a mesma da tabela anterior, a tabela 4, certo? E o ponto ele parte de 1 kPa, tá? E vai até a pressão de 22.064 kPa, certo? Com a temperatura de saturação de 373,95 graus Celsius. Então essas são as informações da condição aonde eu tenho um sistema contendo um fluido que está numa mistura de líquido ou vapor, ou é um líquido saturado, ou é um vapor saturado. Então, todas as informações desta tabela, tá, tudo que aparece aí na tabela, são informações apenas nessa região aqui, ó, nesta região interna do diagrama, certo? Apenas dentro desse diagrama. Aqui fora vai ser uma outra região, e daí vai ser uma outra tabela. Deste lado aqui é líquido comprimido, e deste outro lado é vapor superaquecido, daí a gente tem outras tabelas. Então, tudo que está tabelado aqui são valores internos desse diagrama até as linhas de saturação, tá? Inclusive com as linhas de saturação. Tá? Passando da linha de saturação, daí são outras tabelas. Então, para recapitular um pouco, né, a pressão de saturação vai ser aquela pressão na qual as fases líquido e vapor estão num equilíbrio a uma dada temperatura. E a temperatura de saturação é a inversa, né? É a temperatura na qual a fase líquido e vapor estão em equilíbrio a uma dada pressão. Então, para retomar aqui, o nosso LV, ele é o subscrito dado para a diferença entre o valor, né, tabelado do vapor menos o valor tabelado do líquido a uma determinada propriedade, seja ela energia interna, seja ela entalpia, seja ela entropia. Estaria faltando aqui também a diferença entre o volume, né, o volume do vapor menos o volume do líquido. Poderia ser incluído aqui, porque as tabelas também apresentam, né, o volume do líquido e o volume do vapor. Só que não tem uma coluna aqui, poderia ter, né, uma coluna aqui no meio mostrando a diferença. Tá? Muitas vezes é útil também essa informação, mostrando a diferença entre o vapor e o líquido. Tá? E aqui a quantidade HLV, que é a nossa chamada entalpia de vaporização. Por que foi dado ênfase para esta informação, né? Porque ela vai representar a quantidade de energia necessária para vaporizar, né, uma determinada quantidade de líquido, tá, a uma determinada temperatura ou pressão. E este valor, lembrando, né, vai diminuindo conforme vai se aproximando do ponto crítico. Tá? O ponto crítico sendo este. A gente pode utilizar equações, né, para estar determinando essas propriedades. E a gente pode estar definindo também uma nova propriedade, uma propriedade muito útil, que é o chamado título, tá? Ou o X. O que seria o título? É uma razão, tá, entre a massa de vapor e a massa total. Tá? A massa total é a massa do líquido mais a massa de vapor. E esse título, ele pode ser zero ou estar no range de 0 a 1, podendo ser 1 também. Quando ele é zero, significa, né, o título zero, x igual a zero, significa que eu estou exatamente na linha de líquido saturado. E quando for 1, significa que eu estou exatamente na linha de vapor saturado. E se for entre 0 e 1, ele vai estar
em alguma determinada região dentro deste diagrama. Quanto mais próximo de 1, o título está mais próximo da linha de vapor saturado. E quanto mais próximo de 0, o título está mais próximo da linha de líquido saturado. E para a gente definir algumas equações, né, definir uma equação geral, para a gente obter informações de energia interna da mistura, entropia da mistura, entalpia da mistura, a gente precisa montar então aqui uma sequência aqui de equações para chegar numa equação geral. Então vamos definir aqui inicialmente um tanque. Tá? É um tanque que tem um determinado volume total. Esse volume representa, deixa eu mudar aqui para o laser. Esse volume total desse tanque representa a soma do volume do líquido mais o volume do vapor. E tem uma massa total também, que é a soma da massa do líquido mais a massa do vapor. Se eu quiser especificar esse volume do tanque, eu preciso do produto da massa total pelo volume específico. Tá? O volume específico do tanque, do fluido no tanque. O volume do líquido, ele também é dado por um produto da massa do líquido e o volume específico do líquido. E o volume do vapor é dado pelo produto da massa do vapor e do volume específico do vapor. Então, se eu mudar a forma extensiva para uma forma intensiva, tá? A gente substitui aqui o V maiúsculo, né, pela massa total e o volume específico. Igual, tá? Eu estou fazendo esta soma aqui, mas agora substituindo os termos para quantidades aqui especificadas. Então, o volume total, que é a massa total pelo volume específico, é a soma do volume do líquido, que é a massa do líquido vezes o volume específico do líquido, mais o volume do vapor, que é a massa do vapor vezes o volume específico do vapor. Valores esses tabelados, tá? Eu vou ter sempre essas informações tabeladas, o VV, o VL, tá? Eu vou ter tabelado essas informações. E o V é um valor calculado, que é um volume da mistura. Então, muitas vezes eu quero determinar esse V. Então, numa nova equação, eu coloco, né, apenas o V, né, de um lado do termo, que é o que eu quero determinar, e o restante eu coloco do outro lado. Eu fico, então, com esta equação que eu posso substituir. Né? A gente acabou de demonstrar, né, que o título é o produto da massa do vapor pela massa total. Então, este termo aqui, eu posso estar substituindo. Deixa eu mudar aqui novamente para a caneta. Este termo aqui, eu posso estar substituindo pelo título. E o inverso do título é a umidade. Tá? O 1 menos x é a umidade, que é o quê? Que é a massa de líquido dividido pela massa total. Então, eu tenho aqui nesta equação a massa de líquido e a massa total. Então, eu tenho 1 menos x aqui. Então, eu tenho que o meu volume específico da mistura é igual a 1 menos o título vezes o volume do líquido saturado, mais x, né, o título, né, vezes o volume do vapor saturado. Tá? Então, eu chego numa outra equação aqui, que é onde eu trabalho um pouco mais com ela, para ficar o título só de um lado, né? Então, como é que fica? Então, eu tenho que o volume específico da mistura é a soma do volume do líquido com o título e o produto da diferença do volume do vapor saturado menos o volume do líquido saturado.
tá? O VLV, ó. Esse aqui é o nosso VLV. E isto pode ser generalizado para qualquer outra propriedade, tá? Então, este V, que é o nosso volume específico, poderia ser qualquer outra propriedade, tá? Então, eu posso substituir o V por um Y genérico, que é dado também por um Y extensivo dividido pela massa, tá? Então, esse Y genérico, eu calculo ele sabendo o Y do líquido saturado, mais o título vezes a diferença do Y no vapor saturado menos o Y no líquido saturado. Ou, de uma forma mais resumida, o Y é igual ao Y no ponto de líquido saturado mais título vezes a diferença YLV, né? O Y do vapor menos o Y do líquido. Tá? E esse Y, então, ele pode ser substituído por qualquer outra propriedade. Volume específico, energia interna, entalpia ou entropia. Certo? E muitas vezes a gente não tem o título. E a gente tem a informação deste Y. A gente tem a informação deste Y e não tem o título. Então, o que a gente faz? A gente isola este título, porque as outras informações são todas tabeladas. Se a gente tem o Y da mistura de líquido e vapor, e o restante é tabelado, a gente consegue encontrar o título. Então, o título, muitas vezes, é dado por esta equação, tá? Que é o quê? A razão entre o Y menos o Y de líquido saturado, dividido pelo Y, que é a diferença do vapor menos o líquido. E aqui se cria uma conhecida regra, tá? Que é a chamada regra da alavanca. O que seria essa regra da alavanca? A regra da alavanca, né, a gente tem aqui um diagrama, que pode ser pressão, temperatura versus o Y. Que o nosso Y pode ser informação, né, tanto de volume específico, energia interna, entalpia, entropia, tudo que a gente viu aí anteriormente. E a gente quer determinar esse título. Como é que a gente determina esse título? Sabendo os pontos A, B e C. Ou seja, aplicando o produto entre a intersecção AB dividido pela intersecção AC. Com esta informação, eu sei qual é o título, ou seja, a quantidade que eu tenho aqui de vapor para uma determinada informação de uma propriedade intensiva. Vamos ver na prática. Tá? Então, aqui o YV, o Y, tudo isso é informado. Tá? Tudo isso precisa ser informado. Fazendo essa razão para Y, tá? É o Y menos o YL dividido pelo YLV, que é a diferença do YV menos YL. Vamos ver para um caso de volume específico. Para o caso do volume específico, eu vou ter um V, então vai ser o V menos VL dividido por VV menos VL. Deixa eu ver se a equação está aqui. Está aqui. Tá? Então, aqui eu determino o título. Então, nada mais é do que a conhecida regra da alavanca. Dando sequência, então agora a gente vai para o uso da tabela de vapor superaquecido. Quando a gente chega nesta situação, as propriedades temperatura e pressão, elas se tornam propriedades independentes. Tá? Nas tabelas anteriores da situação de saturação, era dependente. Para uma determinada temperatura, eu tinha uma pressão de saturação. Ou, para uma determinada pressão, eu tinha uma temperatura de saturação. Então, reparem a dependência que a gente tem. Quando chega na situação de vapor superaquecido,
eu tenho uma determinada pressão e posso ter várias temperaturas, tá? Ou vice-versa, né? Para uma determinada temperatura eu posso ter várias pressões. Então elas se tornam independentes porque elas saem daquele range do diagrama, né? Sai daquele range interno daquele diagrama, tá? Ela ultrapassa as linhas de saturação. Então se tornam propriedades independentes. Então aqui a gente tem essa tabela de vapor superaquecido e informações de diversas pressões, né? Partindo para uma pressão de 0,01 megapascal e seguindo. E várias temperaturas de saturação. E daí a gente não tem mais aquelas informações de volume de líquido saturado ou volume de vapor saturado ou energia interna de líquido saturado, de vapor saturado, entalpia, entropia, tá? Porque não existe mais região de saturação, tá? Ultrapassou esse limite. Então a gente tem apenas um volume, tá? Então nesta coluna a gente tem informação de um volume específico, né? Na pressão de 0,01 megapascal, a 50 graus o volume específico é de 14,86. A 100 graus, 17. A 700, 44. Para esta pressão. Se eu estiver trabalhando com outro range de pressão, né, um problema com outro range, digamos que é 002, eu tenho só tabelado 001 e 005. Eu faço uma interpolação entre essas duas informações aqui para determinar o que eu procuro, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza o recurso agora das interpolações. E assim vai. Eu tenho aqui a coluna da energia interna, da entalpia e da entropia. Então, eu tenho várias informações para N pressões, tá? Aqui está em 0,8 megapascal, mas esta tabela continua, tá? Para outras pressões. Tabela de líquido comprimido é a mesma situação, né, de vapor superaquecido. Ou seja, temperatura e pressão agora são independentes, tá? Elas não têm mais dependência, elas estão fora do range lá daquele diagrama, tá? Fora das linhas, tá? E a gente tem aí informações da tabela A7, tá? Algumas informações de pressão. O que acontece aqui é que muitas vezes a gente não tem tabelado para determinadas pressões, porque ela inicia muito alto, tá? Entrando aqui na tabela, ela inicia com uma pressão muito alta, tá? Mas pode ser que eu esteja numa pressão de 4 megapascal e é um líquido comprimido, mas eu não tenho essa informação tabelada, está fora do range, tá? Se tivesse dentro do range, eu poderia interpolar, né? Se tiver 7, por exemplo, eu posso interpolar entre 5 e 10 e determinar o que eu quero. Mas se estiver fora do range, né, pressão inferior, digamos assim, que vai ser uma situação de inúmeros problemas, eu vou ter que fazer uma aproximação. Ou seja, eu vou ter que considerar os valores de líquido saturado. Isto é uma aproximação, tá? Porque o volume de líquido saturado, principalmente, não vai mudar muito para um volume de líquido comprimido. E as demais propriedades também não variam tanto. Energia interna não varia tanto, a entropia também não varia tanto. Agora, a entalpia ela pode apresentar um erro um pouco maior de aproximação. Então, no caso da entalpia, deixa eu pegar aqui o laser. No caso da entalpia, quando a gente não tem informação tabelada, né, a gente vai pegar o valor da entalpia de líquido saturado na temperatura que foi informada, tá? Eu preciso saber a temperatura, tá? Mais o volume do líquido saturado vezes a pressão que foi informada, que não tem tabelada, menos
a pressão de saturação na temperatura dada, tá? Então, esta é uma forma de corrigir, né, e reduzir um pouco do erro para a entalpia. Já as demais propriedades, como eu falei, volume, energia interna, elas se aproximam muito das condições de saturação, tá, de um fluido comprimido. Voltando aqui à tabela, então a gente tem para algumas pressões, várias temperaturas e informações semelhantes da de vapor superaquecido, né? A coluna de volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? Tudo especificado, ó, tudo dividido aí por quilo. Eu também posso ter aí tabelado, tá? Que no caso é a tabela A8. Tá? Eu posso ter tabelado informações de sólido vapor saturado. Tá? A gente não vai trabalhar com isso, mas só a título de curiosidade, que é aquela mudança que a gente vai ter aí de vapor, de sólido para vapor, desculpe, que seria a sublimação, a gente pode ter esses valores aí também tabelados. O que muda, tá, nas equações ou no título, principalmente, as diferenças aqui da nossa propriedade Y genérica, né, que pode ser volume específico, energia interna, entalpia, entropia, é a diferença do vapor saturado menos do sólido, tá, saturado. E o título seria o produto da massa de vapor dividido pela soma da massa do sólido mais a massa de vapor. Tá? Então, isso que muda. Tá? Então, aqui a gente tem a tabela A8 com algumas informações aí para o sólido vapor saturado. Tá? Então, temperaturas aqui daí seria abaixo de zero, né? Então, 0,01 e escalas negativas de temperatura. Tá? Então, a gente não vai utilizar isto, tá? Mas só para curiosidade. O que é importante para nós não é nem quanto ao uso das tabelas, mas sim como escolher corretamente qual tabela. Tá? A gente pode ter o quê? A gente pode ter informações aí de uma temperatura ou uma pressão e qualquer outra propriedade, né, do grupo de volume específico, energia interna, entalpia, entropia. Tá? Lembrando que a gente precisa sempre de duas informações, né, duas propriedades intensivas, para determinar em que fase se encontra esse fluido. E qual tabela escolher? Né? Esta que é a pergunta. Eu escolho uma tabela, para essas informações dadas, escolho uma tabela de líquido comprimido, mistura de líquido e vapor ou vapor superaquecido. Daí, para isso, a gente faz sempre 3 perguntas para determinar qual é a tabela mais apropriada. Por exemplo, se eu tiver a informação de pressão e volume específico, eu tenho essas duas informações. Eu tenho que, inicialmente, fazer referência de alguma tabela. Eu faço referência sempre das informações de saturação. Então, eu vou lá para a tabela que eu tinha informação de pressão, tá? Que seria a tabela A5, e eu vejo naquela pressão dada qual seria o valor de volume específico. Tá? E daí eu me pergunto, o valor dado de volume específico do problema, né, ou V, né, do problema, ele é menor do que o volume específico de líquido saturado, tabelado? Ou este V informado no problema, ele está entre o volume de líquido saturado e de vapor saturado? Ou este V dado no problema, ele é maior do que o volume de vapor saturado, tabelado?
Dependendo do sim aqui, a gente vai escolher a tabela corretamente. Se a resposta é sim para essa situação, ele é um líquido comprimido. Tá? Por quê? Porque o meu volume do problema ele é menor do que aquela linha de líquido saturado. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui que é mais fácil de ilustrar. Então, eu tenho aqui o V, né? E pressão. Tá? Então, foi dado um volume específico e uma pressão. Se o valor dado de V ele foi menor que o líquido, né, o valor de líquido, que é o VL aqui, né, significa que eu estou no range de líquido comprimido. Agora, se a minha resposta é sim para essa segunda situação, este meu volume do problema, ele está dentro desse range aqui, ó. Daí eu uso a tabela que eu realmente estou pegando as informações, porque ele vai ser uma mistura de líquido e vapor saturado. Se o valor for exatamente o do VL, eu estou no ponto de saturação, ponto de líquido saturado. Agora, se o valor V for exatamente igual ao valor tabelado de volume de vapor saturado, eu estou exatamente neste ponto. Agora, se eu estiver entre eles, eu estou em alguma região aqui, e daí eu utilizo a tabela de pressão, né, que foi a tabela A5. Agora, se o meu volume ele foi maior do que o V do vapor, né, o V do vapor é esse. Se ele for maior, significa que ele é um vapor superaquecido. Então, daí eu faço uso da tabela de vapor superaquecido, certo? Então, aqui estão as outras perguntas, né? Aqui é para a pergunta do meio e aqui a resposta à última pergunta. Tá? Então, a gente tem que fazer sempre essas perguntas. Vamos ver então se nós entendemos o uso dessas tabelas. Então vamos lá para o exemplo 5.1. Determine a entalpia de 1,5 kg de água contida em um volume de 1,2 metro cúbico a 200 kPa. O que a gente tem que fazer? Para a gente determinar a entalpia, a gente precisa saber, a gente precisa ter duas informações de propriedades intensivas. Aqui no problema a gente tem apenas uma. Pressão de 200 kPa. As demais são propriedades, né, são informações de propriedades extensivas. Ou seja, massa é uma propriedade extensiva e volume é uma propriedade extensiva. Porém, o que seria a razão entre o volume e a massa? Não seria o volume específico? Então, na verdade, com a junção dessas informações aqui, eu sei qual é o volume específico. Daí eu tenho a informação da minha segunda propriedade extensiva, né? Que seria a pressão dada e a informação do volume específico. Daí eu tenho que, novamente, com essas informações, fazer aquelas perguntas para saber se é uma mistura, se essa água é uma mistura de líquido e vapor, ou é um vapor superaquecido ou é um líquido comprimido. Então vamos aos cálculos. O volume específico é de 0,8 metros cúbicos. Então o que a gente faz? Como foi dado a pressão,
a gente vai lá na tabela A5, tá? E determina os valores de volume específico a 200 kPa. Valores esses, né, pegados lá da tabela 5, de volume de líquido saturado 0,001061 e volume de vapor saturado de 0,8858. O 0,8 está dentro desse range. Tá? Ele é menor do que 0,88 e maior do que 0,01061. Então significa que ele está dentro deste range. Tá? Pelos valores, ele está muito mais próximo da linha de vapor saturado do que de líquido saturado. Então, a entalpia que a gente vai determinar é uma entalpia de mistura. Tá? Ela é uma entalpia com uma parcela de vapor e uma entalpia com parcela de líquido. Então, para a gente resolver esse problema, a gente precisa calcular inicialmente o título. Tá? Título este que a gente obteve aí por equacionamento. Né? A gente tem uma equação geral, o y, né? Dado por YL mais título X vezes YLV. YLV. Certo? A gente isola o título, tá? E obtém aí qual é o valor desse título. E sabendo o valor desse título, daí a gente substitui o nosso Y por entalpia, porque a gente vai ter tabelado a entalpia de líquido saturado, a entalpia de vapor saturado e a diferença da entalpia do vapor menos do líquido. E como é que a gente determina inicialmente esse título? Substituindo esse Y por volume específico, porque o volume específico da mistura eu já tenho, é 0,8. Tá? E estes outros eu também tenho, né? Que é o volume do líquido, e aqui vai ser a diferença deste com este. Tá? Então eu consigo obter aí o título. As perguntas, né, que está aqui, a gente já fez, né, já descobriu, que é o uso da tabela de mistura de líquido e vapor. Então vamos para os cálculos inicialmente do título. Então, substituindo aqui o título, a gente tem aí um título de 0,9. Então, muito próximo da linha de vapor saturado. E aí a gente pega as informações tabeladas de entalpia, de líquido e vapor, e obtém aí a entalpia de 2.492,7 kJ por quilo. Esta informação é de entalpia específica. Tá? Mas, no problema, ele queria saber a entalpia. Não a entalpia específica. Quero saber a entalpia total. Eu tenho uma massa total. Então, eu consigo determinar a entalpia total, que seria o produto da entalpia específica pela massa. Tá? Então, a entalpia total é de 3.739,05 kJ. E está resolvido o nosso primeiro problema. Vamos para o próximo exemplo. Então, lembrando sempre de dar um pause aqui no vídeo e tentar resolver esse problema e depois comparar aí o resultado, né, com a nossa videoaula. Exemplo 5.2, determine a energia interna do refrigerante 134A a uma temperatura de 0 graus e com um título de 60%. A gente precisa fazer perguntas aqui nesse problema para determinar qual tabela utilizar? Pensem aí um pouco. Acho que não, né? Por quê? Porque já foi dado que ele é uma mistura de líquido e vapor.
Ele tem um título de 60%, né, um X de 0,6. Então, é uma mistura de líquido e vapor. Então, eu já utilizo a tabela de líquido e vapor saturado. Só que a gente viu aí nesta videoaula, né, exemplos de tabelas, né, de propriedades apenas para água. Agora a gente tem que encontrar informações tabeladas do refrigerante 134A, tá, que é um fluido refrigerante aí utilizado em condicionamento de ar. Então a gente vai ter aí tabelas para este refrigerante, tá, no livro do Cengel. E lá na informação de tabelada de mistura de líquido e vapor. Para temperatura, tá, e não pressão, porque foi dado um valor de temperatura. E o título de 0,6. Eu quero saber a energia interna. Tá? Para saber a energia interna, novamente eu utilizo aquela equação genérica Y, que eu vou substituir por U minúsculo, né, energia interna, é igual à energia interna do líquido saturado, que é uma informação tabelada a 0 graus, mais título, que já foi dado, né, 0,6, vezes a diferença da energia interna do vapor saturado menos do líquido saturado. Tá? Muito simples, então, para resolver esse problema. As informações tabeladas são da tabela A11. Tá? Eu tenho esses valores e eu encontro aí uma energia interna de 158,75. Como não foi dado qual é a massa desse fluido, e não tem como saber a massa, o que eu determinei aqui é a energia interna específica. Então, o mais correto de se perguntar aqui nesse problema era determinar a energia interna específica, tá? Uma vez que não foi dada a massa aí no enunciado e não tem nem como descobrir essa massa. Próximo exemplo, 5.3. Um tanque rígido contém 50 kg de água líquida saturada a 90 graus. Determine a pressão e o volume do tanque. Novamente, eu não preciso fazer aquelas perguntas para saber qual tabela utilizar, porque ele já está me dando aqui que eu tenho água líquida saturada a 90 graus. Então, eu estou exatamente no ponto de líquido saturado a 90 graus. A pressão também a gente obtém aí de forma tabelada. Né? A gente vai lá na tabela A4, né? Na temperatura de 90 graus e determina qual é a pressão de saturação. E como é que a gente calcula o resto? Tá? Agora a gente quer saber aí o volume do tanque. Então, primeiramente, a gente vai aí para o cálculo de volume, a informação de volume específico. Tá? A gente pega aqui a informação tabelada de volume do líquido, que é 0,001036, e foi dado a massa, tá? Multiplica esse valor tabelado pela massa que foi dada, 50 quilos, e determina qual é o volume deste tanque, tá? Porque ele está totalmente preenchido por água, tá? Não tem nada de vapor aí nesse tanque. Então, o volume físico do tanque é exatamente o volume líquido, tá? Que é de 0,0518 metros cúbicos. Então, a gente está falando exatamente deste ponto do diagrama. Exemplo 5.4. Uma massa de 200 gramas de água líquida saturada é completamente vaporizada a uma pressão constante de 100 kPa. A pressão vai ser constante mesmo, porque é a pressão de saturação. Né? Eu estou novamente naquele ponto de líquido saturado. Determine a variação de volume
e a quantidade de energia transferida para a água. A variação de volume, novamente eu pego entre o range de vapor e o range de líquido. E a quantidade de entalpia também, entre o range do vapor e o range do líquido. Tudo isso tabelado. E eu tenho um valor quantitativo, né, de 200 gramas, daí eu sei a quantidade total de energia transferida, a entalpia total transferida. E a variação de volume também, tá? Porque eu tenho aqui qual é a massa total. Então vamos para os valores tabelados, então a 100 kPa, né, que é o que foi dado no problema, eu obtenho as informações de volume de líquido saturado e de vapor saturado. Daí eu já tenho aí a diferença, tá, entre esses valores. E multiplico pela massa da água, líquida saturada, e o volume do tanque é este. Tá? A variação do volume, né, é de 0,3386 metros cúbicos. E a quantidade de energia transferida, tá, eu pego o HLV que foi dado, tabelado, que é de 2.257,5 e multiplico pela massa. Então, a entalpia total transferida, a quantidade de energia adicionada para mudar de líquido saturado para vapor saturado, né? Vaporizar totalmente a água líquida, foi de 451,5 kJ para 200 gramas. Então, para evaporar 200 gramas, eu preciso empregar 451,5 kJ. Então, é esta energia necessária para mudança de fase. Exemplo 5.5. Um tanque rígido, tá? Sistema fechado, não existe possibilidade de variação de volume, tá? Um tanque rígido, contém 10 kg de água a 90 graus. Se 8 kg de água estiverem na forma líquida e o restante estiverem na forma de vapor, determine a pressão no tanque e o volume do tanque. O volume do tanque é o volume da mistura. Novamente, eu não preciso fazer perguntas aqui. Eu tenho uma mistura em equilíbrio de líquido e vapor. Tá? Aqui eu tenho a única propriedade intensiva é a temperatura. Tá? Porém, eu consigo obter uma outra propriedade intensiva porque eu tenho uma massa de água na forma líquida, tá? E uma massa total. Ou seja, eu consigo obter o título, né? Porque eu tenho 2 kg de massa de água na forma vapor dividido por 10 kg. Tá? Então eu tenho um título aí de 20%, né? 20%. 2 dividido por 10. Né? As informações aí tabeladas, tá? Na temperatura de 90 graus, então o uso da tabela 4. A pressão é a pressão de saturação, então eu já tenho essa informação. Eu só preciso saber o volume do tanque. Tá? Para calcular o volume do tanque, eu tenho a massa de vapor e eu preciso pegar tabelado o volume de vapor. Tá? Aí eu tenho o volume de líquido ou calcular, daí eu também tenho a massa de água pelo volume de líquido saturado. Né? Eu posso fazer uma soma para obter o volume total. Então vamos voltar novamente aqui a explicação para não deixar confusa aqui a minha explicação. O volume total é a soma do volume do líquido e volume do vapor. Ou seja, é a massa do líquido vezes o volume de líquido saturado, mais a massa de vapor vezes o volume de vapor saturado. Tá? Ou eu calculo um volume da mistura, porque eu tenho título,
tá? E a massa, e multiplico pela massa total. Então, eu tenho duas formas de obter esse volume do tanque. No problema, foi realizado pela segunda forma que eu expliquei. Tá? Eu calculo o volume da mistura, eu tenho a massa total, tá? E determino o volume do tanque, 4,73 metros cúbicos. Tá? O título 02 é bem baixo, né? Então ele tem mais líquido do que vapor, que é o que está mais ou menos mostrado aqui na pergunta, né? 8 quilos, né? É água líquida de 10. Né? Próximo exemplo. Um vaso de 80 litros contém 4 kg de refrigerante 134A a uma pressão de 160 kPa. Determine a temperatura, o título, a entalpia do refrigerante e o volume ocupado pela fase de vapor. Novamente o problema está entregando, né, qual é a situação do meu fluido. Ele é uma mistura de líquido e vapor. Ele está pedindo um título, né? Ele é uma mistura de líquido e vapor. Eu preciso, mais uma vez, transformar uma propriedade em intensiva, né? Ou seja, volume específico. Por quê? Porque eu tenho aí um volume total e tenho uma quantidade máxima de refrigerante. Tá? Então, o volume total, 80 litros, e divido pela quantidade total, 4 quilos, e obtenho ali o volume específico da mistura. Daí eu passo a ter duas propriedades intensivas, uma vez que eu tenho a pressão de saturação de 160 kPa. A temperatura é a temperatura de saturação, então o título eu determino isolando da equação, né, o título e pegando as informações tabeladas de volume de líquido saturado e de vapor saturado, uma vez que eu vou calcular o volume da mistura. E entalpia também é da forma tabelada, e o volume ocupado pela fase de vapor, né, eu tenho o título, eu consigo determinar qual é o volume apenas da fase de vapor. Sabendo o volume específico de vapor saturado. Então vamos para o cálculo do volume da mistura, 0,02 metros cúbicos por quilo. Eu pego as informações tabeladas na pressão de 160, do volume do líquido e do vapor saturado. A temperatura é a temperatura dada. Com essas duas informações mais esta, eu determino o título, que foi de 0,157. E aí eu determino a entalpia da mistura, também com informações tabeladas de entalpia de líquido saturado e de vapor, ou da mistura, né? A diferença, né, do vapor menos do líquido, 209,90, e o valor do título. Tá? Eu já determino aqui a entalpia específica. Deixa eu ver aqui, foi dado uma quantidade total, né? Então eu sei determinar aí a entalpia total, multiplicando pela massa, que foi dado aqui de 4 quilos, a entalpia total, 256,8. A massa de vapor eu vou precisar determinar para calcular o volume ocupado pela fase de vapor. Eu posso estar isolando aqui do título, né, a massa de vapor. Uma vez determinado o título e a massa total, eu sei então a quantidade ocupada pela fase de vapor, que multiplicando pelo volume específico do vapor, que não está aqui, né, está aqui nesta informação, eu sei qual é o volume ocupado apenas pela fase de vapor. Então vamos lá.
O volume ocupado pela fase vapor, 0,0775 metros cúbicos. Certo? E está resolvido o nosso problema. Vamos aí então para o próximo, que é o exemplo 5.7. Então repare que essa videoaula ela está cheio aí de exemplos, certo? Então é muito bom que vocês pratiquem, né, esses exemplos, resolvam isso aí para poder ficarem afiados aí com o uso das tabelas de propriedades. Exemplo 5.7, considere o recipiente de água rígido e fechado, mostrado abaixo. Então, novamente, não tem condições do volume variar, né? O volume da mistura, né? Não tem condições do volume variar. A pressão é de 700 kPa, a massa do líquido saturado é 1,78 kg e a massa de vapor saturado é de 0,22 kg. Calor é adicionado à água até que a pressão aumente para 8 MPa. Determine a temperatura final, a entalpia e a energia interna da água. O nível do líquido vai aumentar ou cair? Então, reparem que a gente tem aí um processo. Tá? É o primeiro problema que nos aparece com uma mudança de estado. Eu tinha um estado inicial, né, cujas informações é a pressão de 700 kPa, massa do líquido saturado 1,78 e massa de vapor saturado 0,22. E daí adicionou o calor. Então, calor aqui, ó, foi adicionado. Então, uma taxa de transferência de calor está acontecendo aqui, que faz com que a pressão aumente significativamente. Ela sai de 700 e vai para 8 megapascal. Será que a gente vai ter os mesmos volumes de vapor e de líquido? Eu acredito que não. O volume da mistura vai ser o mesmo. Tá? Não importa qual é o volume do vapor e o volume do líquido. Não importa qual seja os valores internos, mas a soma vai dar sempre o mesmo volume da mistura. Porque esse corpo aqui é rígido, né? Esse tanque aqui é rígido. Então, o meu volume o volume específico da mistura no estado 1 vai ser igual ao volume específico da mistura no estado 2, tá? Da mistura, tá, gente? Eu quero saber a temperatura final. Tá? Eu preciso saber em que condição se encontra, né, essa minha mistura no ponto final, né, a 8 megapascal. A entalpia e energia interna da água. Então, eu preciso da informação da entalpia no ponto 1, da entalpia no ponto 2, energia interna no ponto 1, energia interna no ponto 2 e também determinar a temperatura final. E depois saber se o nível do líquido vai aumentar ou cair. Certamente vai cair, tá? Com aquecimento, né, minha fase líquida vai vaporizar um pouquinho mais, né? Ou totalmente. Então, o primeiro cálculo que a gente faz é determinar qual é esse volume específico da mistura, que vai ser igual aí nos dois estados. A gente tem como calcular esse volume da mistura? Aqui, 1,78 quilos. Deixa eu retornar aqui para ver o que foi dado. A pressão é de 700, a massa do líquido saturado é 1,78 e a de vapor 0,22. Eu tenho como determinar esse título, né? A massa do vapor é 1,78 dividido pela soma da massa do líquido e do vapor. Então, eu tenho como determinar o título. Tá? E com o título, eu consigo determinar
este volume específico da mistura. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos calcular aqui o título, 0,11, e agora determinar o volume da mistura, sabendo as informações tabeladas a 700 kPa. Volume da mistura, 0,031. Então esse volume aqui da mistura no estado 1, a 700 kPa, vai ter que ser obrigatoriamente o mesmo a 8 megapascal, né? Deixa eu ver se é 8 megapascal. Então vai ter que ser o mesmo a 8 megapascal. Então a gente determina a entalpia no ponto 1 também, com o título, e a energia interna no ponto 1, que a gente vai precisar, porque a gente quer saber a diferença da entalpia e da entropia, da entalpia e da energia interna, desculpa, entre esses dois estados. Então, do estado 1, a gente tem como determinar, né? E do estado 2, a gente vai, com a informação do volume específico da mistura, entrar na tabela, né, de pressão para saber em que range se encontra. Então, a pressão de 8 megapascal, sendo que a tabela A5, né, que com a informação de pressão, ela vai até 22 megapascal, né, 22,04 megapascal. Então, pode estar dentro do range da mistura de líquido e vapor. Mas a gente precisa fazer aquelas 3 perguntinhas para saber se esse valor aqui ele está entre o range ou fora do range da tabela a 8 megapascal. Então, a 8 megapascal, o volume de líquido saturado é de 0,001384. Ó, pode estar dentro do range. Mas a de vapor saturado é 0,023. Ultrapassou o range. Né? Se ultrapassou o range máximo aqui de vapor saturado, significa que ele é um vapor superaquecido. Então, aquele aquecimento no sistema que promoveu um aumento de pressão no sistema, porque é um sistema rígido, né? não varia volume do recipiente, ele promoveu um aumento de pressão e superaqueceu o fluido, a ponto de liquefazer todo o líquido que tinha presente no estado 1. Tá? Então, é pergunta sim, aqui para a terceira, que é o uso da tabela de vapor superaquecido. Então, a gente vai lá na tabela de vapor superaquecido, a tabela A6, para determinar o que a gente quer. A entalpia, neste ponto, né, 8 megapascal, e a energia interna, e também a temperatura, que é o que pede no problema, né? Qual é a temperatura final. E os valores aqui eles foram obtidos por interpolação, tá? Porque provavelmente entrou-se no valor de 8 megapascal e não tinha 0,031, 8 megapascal, a informação, né, de temperatura, entalpia e energia interna. Então foi feita uma interpolação para determinar aí estas informações. E a pergunta final era se o nível do líquido cairá. Sim, ele cairá, né? Ele evaporou totalmente. E com a informação da energia no ponto 2 e a informação da energia no ponto 1, eu sei qual é a variação da energia interna e da entalpia, que é o que ele pede, né? Deixa eu ver aqui. Determine a temperatura. Não, acho que ele só pede as condições finais. A temperatura final, a entalpia e a energia interna da água. Tá? Só as condições finais. Está resolvido o nosso problema, então. Né? São essas informações aqui que a gente gostaria de obter. E por fim, vou deixar este exemplo aí para vocês. Eu não tenho ele resolvido aqui. Completar essa tabela e descrever qual é a fase. Tá? Então, completar essa tabela com algumas propriedades, né? Sempre foi dado aqui duas informações independentes, né? Então,
Para a situação A foi dado pressão e título. Situação B foi dada temperatura e energia interna. Situação C, pressão e energia interna. A D, temperatura e pressão. E a E, pressão e título. Tá? Título 0. Opa, isso aqui significa o quê? Tá? Então, deem uma pensada aí. Tá? E descrevam em que fase está este fluido. Então, por hoje é isso, pessoal. E nos vemos, então, na próxima aula. Um abraço e até mais.